Olá pessoal, tudo bem? Estou iniciando uma série de videoaulas em que pretendo apresentar de forma bem objetiva a preparação do candidato ao exame de ordem. Você que escolheu para a segunda fase a opção penal. Eu desenvolvo um método de estudo em que possa municiar você com as ferramentas necessárias à tão sonhada aprovação no exame de ordem. Advirto que reputo necessário que o candidato ao exame de ordem decida por frequentar um curso preparatório, a fim de que você possa exercitar o que aprendeu, solucionando questões simuladas, ora também desenvolvendo raciocínio lógico e ordenando as soluções para o maior número de situações problema apresentados. Lembre-se, quanto mais você treinar, mais preparado estará para a prova. Vamos absorver o problema inicialmente. Imaginemos que estamos recebendo em nossas mãos o exame de ordem penal segunda fase. E agora? Eu diria muita calma nessa hora. É hora de respirar fundo e botar para fora todo esse conteúdo por ti construído. Para a situação problema apresentada, você deverá elaborar uma solução jurídica. E, falando da peça cabível para a solução do problema, você deverá elaborar a tese a ser trabalhada, identificar qual ferramenta jurídica, qual peça adequada. Siga um ritual passo a passo, solucionando as seguintes questões. Qual crime tratado na situação problema? Qual tipo de ação penal? Qual rito processual? Qual o momento processual apresentado? Identifique o sujeito e qual sua situação prisional. Lá vai uma dica. A situação problema sempre traz a solução. Você irá enxergá-la aplicando seus conhecimentos. Considere apenas os dados contidos na questão. Não invente dados. E aí, qual o objeto da demanda da situação problema? Nós sabemos que a partir da notícia de um crime, o Estado tem o poder-dever de iniciar a persecução penal. Desta feita, sabemos que o objeto da situação problema será a prática de um determinado crime. Identificar o crime é imprescindível para o sucesso na construção da solução jurídica. A situação problema estará imputando ao sujeito a prática de crime. Lembrando que este sujeito pode ser um indiciado, um acusado ou um condenado. Identificando qual crime se trata, procure na legislação penal, seja codificada ou esparsa, qual a pena cominada. E a partir daí você poderá identificar qual é a ação penal, qual o rito processual e qual a tese a ser trabalhada. Nos exames anteriores, a banca já provocou ao candidato duas situações. Situação problema, em que já apresenta o crime tipificado, bem como situação problema, em que discrimina a conduta e deixa para o candidato avaliar a configuração da tipicidade correta. Também existem situações já provocadas em exames anteriores, em que o sujeito é denunciado pela prática de um determinado crime e acaba sendo condenado por outro crime. Estou a falar sobre a emendatio libelli ou a mutatio libelli. A tipificação da conduta apresentada na situação problema é por demais relevante. Irá determinar aspectos processuais importantes, legitimidade, condições de procedibilidade, competência, rito, sucis processual, acordo de não persecução penal. Inclusive, nos casos de extrema mudança da tipificação, não raras vezes, identifica-se nulidades processuais ou até mesmo atipicidade penal. Quando a gente indica qual tipo penal, a gente passa a compreender a ação penal. E é a partir da identificação do crime que a gente vai saber qual tipo de ação penal correspondente.
Vale lembrar que a ação penal é pública ou privada, condicionada ou incondicionada. E aí a classificação das ações penais, ela adota o quê? O critério da titularidade. Nas ações públicas, a titularidade pertence ao Estado, enquanto que nas ações privadas, a titularidade pertence ao particular. Na ação pública, o Estado é o detentor do jus puniendi e é o próprio Estado quem é o legitimado para promover a ação penal. O Estado promove a ação penal através de uma peça processual chamada denúncia. E nós sabemos que nas ações públicas, elas se dividem em condicionadas, em que a propositura da denúncia depende de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. E temos também as incondicionadas, em que a atuação do Estado é automática. Na ação penal pública incondicionada, vale registrar, ela é a regra geral. Toda ação pública será incondicionada. O direito de punir, nós sabemos, pertence ao Estado e são princípios que norteiam a ação penal pública: a oficialidade, a obrigatoriedade e a indisponibilidade. E sendo a ação pública regra, ela sendo incondicionada, vale registrar que não havendo no tipo penal qualquer indicação da espécie da ação penal, certamente será ela pública incondicionada. Temos também a ação penal pública condicionada, e sempre assim será por expressa previsão legal. Há casos em que, para além das condições genéricas da ação, legitimidade, interesse, possibilidade jurídica, também o tipo penal exige a presença de condições específicas de procedibilidade, que é a representação do ofendido e requisição do ministro da Justiça. Em tais situações, embora o Estado detenha o jus puniendi, a legitimidade ad processum ganha condição suspensiva de procedibilidade. Na ação penal condicionada à representação, nós temos nestes casos que o próprio tipo penal exige a representação, autorização do particular para que o Estado promova a ação penal. A representação é exercida pelo próprio ofendido. Se ele for menor de 18 anos ou ausente, será pelo pai, tutor ou curador. Se ele não possui representante legal ou houver divergência de interesses, a autoridade judiciária nomeará o quê? Um curador, para que ele proceda com a representação. Em caso de falecimento do ofendido, será o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nesta ordem específica, que assim procederá com a representação. O ofendido poderá ainda proceder com a representação através de um procurador com poderes especiais para tanto. Se o ofendido for pessoa jurídica, a representação será feita por quem os atos constitutivos prevejam, ou ainda pode ser também pelos diretores ou sócios gerentes, na omissão dos atos representativos. Registre-se que, sequer o delegado poderá instaurar um inquérito policial para apurar materialidade e autoria sem a representação. O prazo para proceder com a representação é de 6 meses, a partir do conhecimento da autoria do crime. É um prazo de direito material, ou seja, inclui o dia do início e exclui o dia do final. Com o perdimento do prazo, opera-se a decadência e extingue-se a punibilidade. Se o ofendido for incapaz para o seu representante, da mesma forma, contará o prazo de 6 meses a partir do conhecimento da autoria do crime. Só que caso o seu representante se mantenha inerte, aí a partir da maioridade, contará para o próprio ofendido o prazo de 6 meses. Apresentada a representação, seja por escrito ou oralmente, desde que reduzida a termo, será retratável até o oferecimento da denúncia.
Registre-se que a ausência de representação é causa de rejeição da denúncia. E caso tenha sido recebida, é causa de nulidade absoluta do processo. Nós temos ainda ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Em específicas situações, o Código Penal prevê como condição específica da ação penal a requisição do ministro da Justiça. Vale destacar os crimes contra o presidente da República ou contra chefe de governo. Em tais situações, a titularidade de representação é única e exclusiva do ministro da Justiça, que poderá sim proceder a qualquer tempo. Ele não tem prazo determinado, desde que não ocorra a prescrição ou outra causa de extinção da punibilidade. Vamos lá, gente, vamos lá. Dá um chega lá pro sono, é hora de muita garra, é hora de ir para cima, porque nós vamos para a vitória. Interessante que na ação penal privada, a titularidade da ação é transferida ao particular. O ofendido, ele exerce a titularidade da ação na condição de substituto processual. O ofendido exerce os jus accusationes. Trata-se de legitimação extraordinária. Nessa situação, o ofendido ele defende em nome próprio o direito alheio, que é do Estado. Isso porque o jus puniendi continua a pertencer ao Estado. A peça inicial apresentada pelo particular chama-se queixa-crime. Não confundam! A peça inicial apresentada pelo Estado é a denúncia. Porém, a peça inicial apresentada pelo particular é a queixa-crime. Nos termos da legislação processual, poderá promover a ação penal privada o próprio ofendido. Sendo o ofendido menor ou incapaz, será através de seu representante legal. Se não tiver representante ou houver divergência de interesses com ele, a autoridade judiciária nomeará curador, que deverá intentar a ação penal. Em caso de morte ou ausência do ofendido, é o seu titular, o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão, nesta ordem específica. Sendo ainda o ofendido pessoa jurídica, é titular quem seus atos constitutivos prevejam, ou ainda seus diretores ou sócios gerentes. Vale registrar ainda, pessoal, que o artigo 34 do Código de Processo Penal dispunha antes que o ofendido que estivesse com entre 18 anos e 21 anos, ele poderia exercer seu direito de acusação ele próprio ou através de representante legal. Temos também o artigo 35 que dispunha que, sendo ofendido mulher casada, para o exercício do seu direito de acusação, dependeria de consentimento do marido. Tais previsões foram revogadas com a entrada em vigor do atual Código Civil Brasileiro. Nós temos ainda a ação privada personalíssima. Nesta hipótese única, apenas o próprio ofendido ele poderá exercer o seu direito de acusação. Ele não poderá exercer este direito através de representante legal ou por outra qualquer pessoa. O Código Penal previa duas situações em que tão somente o próprio ofendido poderia exercer o seu direito de acusação através da ação penal privada. Trata-se do crime de adultério, antes previsto no artigo 240 do Código Penal Brasileiro, atualmente revogado pela Lei 11.106 de 2005, em que o cônjuge ofendido podia promover a ação, restando em vigor para o caso de ação privada personalismo apenas o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento para o casamento. É o tipo penal previsto no artigo 236 do Código Penal Brasileiro.
Como dica importante, vos digo que nos casos de ação penal privada, o prazo é de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. E tratam-se de prazos decadenciais. Gente, sendo prazos decadenciais, vale dizer, não existem causas de interrupção ou de suspensão. Vale ainda dizer que a decadência não é única causa de extinção da punibilidade nas ações penais privadas. Também são a perempção, a renúncia e o perdão do ofendido. Temos ainda a ação penal privada subsidiária da pública. É necessário repetir, regra geral, a ação penal pública é de legitimidade exclusiva do Estado, que assim o exerce através do Ministério Público. Todavia, a própria Constituição Federal prevê que, em caso de inércia do Estado, nasce para o particular o direito de promover a ação penal privada subsidiária da pública. Caso o Estado não tenha tomado qualquer providência, desde o pedido de arquivamento até o requerimento de novas diligências, dentro do prazo legal, poderá o particular promover essa queixa supletiva. Aqui, o prazo também é de 6 meses, porém, a contar da perda do prazo para oferecimento da denúncia, sem tomada de qualquer providência pelo Estado. Aqui, a substituição processual se dá em razão da omissão ou da desídia do Estado. A ação penal pode ser também privada facultativa, e assim estabeleceu o Supremo Tribunal Federal, que o fez através da súmula 714, editada em 2003. Assim diz o texto: é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício das suas funções. Atenção! Não se trata de legitimidade concorrente. Aqui, a legitimidade é alternativa. O servidor público que for vítima de crime contra a honra, em razão do exercício de suas funções, poderá ou apresentar representação ao Ministério Público ou oferecer queixa-crime, iniciando a ação penal. Desta forma, a jurisprudência estabeleceu um caso de ação penal privada facultativa. E assim chegamos ao final desta aula. Espero ter contribuído para a tua jornada rumo ao sucesso. Um forte abraço e até breve.